Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV aqui no nosso podcast. Eu sou a Carol Sattler e é sempre um prazer estar aqui com vocês. E antes de começar, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos vocês. Hoje nós estamos aqui no estúdio com um tema chamado O Peso da Cruz. O que significa a cruz de Cristo para você? A gente sabe que a cruz é um símbolo cristão. Tornou-se, o maior símbolo do cristianismo, a cruz. E nós sabemos também que a cruz, ela já tinha sido decidida antes da fundação do mundo. E quem pôs Jesus naquela cruz foi eu, foi você. Foi todos os nós que somos pecadores aqui nessa terra. Então toda a humanidade que pôs Jesus naquela cruz. Lá naquela cruz está a nossa redenção. O amor de Deus, a maior prova do amor de Deus manifestada por nós, nos dando a nossa redenção, novamente restaurando a nossa comunhão com Deus, para que a gente possa ter a vida eterna. Então, qual é o peso da cruz na sua vida? E hoje eu estou aqui com a pastora Jocely Valadares. Seja bem-vinda, pastora. Obrigada. Tem uma vez a senhora participou com a gente? Acho que o ano passado, ou retrasado, já passou, né? Pastora, fala um pouquinho da senhora para o pessoal de casa. Então, eu sou Jocely Valadares, moro em Viçosa, sou casada com o pastor Oséias Valadares e tenho 2 filhos, e hoje nós estamos como pastores da Assembleia de Deus ali em Viçosa, servindo ao Senhor. Tenho dedicado minha vida à obra de Deus, atendendo o chamado do Senhor, e estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho dessa palavra tão poderosa. Pastor, quando a gente fala de cruz, a cruz tem muito significado. Sim. Se eu fosse perguntar assim para a senhora hoje, para o pessoal de casa, o que significa? Porque tem uma hora que Jesus fala, olha, quem quer vir a mim, pega a tua cruz e me siga. Sim. Mas o que significa carregar essa cruz hoje? O que significa carregar a cruz hoje? Não sempre, né? Sim. A cruz, ela tem uma ideia sempre de sofrimento, de morte, né? Ela tem uma história de tortura. Inclusive, antes da morte de Jesus, nos tempos de Jesus, a cruz era um instrumento de tortura para os piores criminosos, né? E espiritualmente falando, eu posso entender que quando você usa a expressão, ou quando Jesus falou, aquele que vem após mim precisa tomar a sua cruz, acho que acima de tudo ele está nos falando da gente negar a si mesmo, que na minha compreensão, eu acho que é um dos maiores desafios do cristianismo. E tomar essa cruz é o tomar o caminho da obediência completa, né? Porque se a cruz ela fala de sofrimento, de renúncia, não que andar com Jesus ou servir Jesus seja só sofrimento, mas desde o momento que você decidir abrir mão de qualquer coisa sua, um prazer, ele não precisa ser um prazer pecaminoso, mas você vai abrir mão. Aquele que satisfaz a nossa carne, né? Isso. Você vai abrir mão de alguma coisa por causa de Jesus. É uma renúncia. Se é renúncia, tem dor. Se tem dor, tem sofrimento. Então, na minha compreensão, hoje é aceitar esse discipulado, aceitar essa orientação da palavra e seguir mesmo, na obediência. E é muito difícil. A obediência é uma das coisas, assim, muito complexas, porque obediência não é só você falar assim, tá bom, eu vou fazer. Porque às vezes você pode até, tá bom, eu vou fazer, mas o seu coração não está feliz com aquilo. Então a obediência é algo que você precisa, você tem que compreender, depois tem que descer o seu coração e tem que se tornar uma prática. Tem que se tornar uma prática, né? De vida. Então, para mim hoje, tomar a minha cruz é isso, é aceitar esse discipulado, me encaixar dentro desse plano e obedecê-lo, sem questionamentos. E você acha que essa cruz que a gente traz todos os dias também está envolvido todos os problemas que a gente passa? Sim, sim.
todos os problemas do dia a dia, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas aquela pessoa tem tanta fé, ela faz tanto isso, e isso aconteceu com ela, né? E às vezes as pessoas esquecem que nesse mundo todo mundo vai ter problema. Sim. Independente da fé. Da fé. Nós estamos num mundo caído. E também vem nessa cruz, nesse peso. Sim. Veja bem, uma vez que a gente conhece a palavra e ela se torna sua regra de vida, você vai observar tudo que ela ensina. Então, no mundo tereis aflições. Isso não é uma questão para nós que somos hoje aqui servos de Deus. É uma questão de ser humano. Existem aflições. E Jesus nunca disse, não há nenhuma promessa que ele nos livraria das aflições, de todas as aflições. Inclusive, a gente às vezes, né, precisa rever algumas coisas. Hoje a gente já não ouve tanto, mas nós já ouvimos muito. Aceita Jesus e todos os seus problemas serão solucionados. Isso não é verdade. Isso é uma inverdade. Inverdade. Então, talvez até quem falou isso, quando falou, não falou de má intenção, mas soava de uma forma que o fato de você ser um cristão você estava imune. E não é verdade. Como se não é verdade. A Bíblia vai estar recheada de histórias de pessoas que eram extremamente fiéis e eles sofreram. Quando você lê Romanos capítulo 11, que fala dos heróis da fé, olha a história daqueles homens, a entrega, o nível de compromisso, de obediência, e eles simplesmente morreram, perseguidos, cerrados ao meio e tantas outras coisas. Depois você sai dali, começa a caminhar pela história da igreja, as pessoas mais fiéis foram incendiadas, se tornaram, perderam a cabeça, a comida de leão. Marte. Né? Então, a gente precisa entender que o fato de você tomar a sua cruz, de você ser obediente, de você andar com o Senhor, não isenta você de dificuldades. Então, você enfrenta o luto, você enfrenta a crise financeira, você enfrenta doenças, você enfrenta crises familiares. Nem porque você é uma mulher cristã, seu marido é um homem cristão, seus filhos são cristãos, que na sua casa você não vai ter alguma adversidade em algum momento. E eu acho que não adianta a gente fugir, a gente só cresce nelas. Exatamente. A gente só aprende nelas. Exatamente. Eu observo que é uma necessidade da gente aprender sobre isso, principalmente nós, os crentes pentecostais. Sim. Que a gente tem muito essa coisa assim, não, porque o poder, porque os dons, maravilha, é isso mesmo. Só que a sua fé, ela não está fundamentada nas línguas estranhas que você fala, nos dons espirituais, mas na palavra. E a palavra, ela é muito clara. Você vai ter todas essas dificuldades, porém, a diferença é que você vai passar por isso com Jesus. Com Jesus, né? Então, esse carregar a cruz é que eu vou passar pela enfermidade? Sim, mas eu vou passar com Jesus. A morte pode me alcançar ou alcançar alguém que eu amo? Sim, mas sempre será com Jesus. A adversidade que vier, com Jesus. Com a companhia dele. Aí é que entra a paz que excede todo entendimento. Sim. Você está na crise, mas exatamente, você sabe quem te guarda, quem está do seu lado. Eu falo, né? É só com Jesus que os nossos medos se transformam em propósitos, os nossos desertos em testemunhos, e assim a gente vai edificando um ao outro, crescendo e podendo ajudar. Se a gente for falar assim, se eu perguntar assim para a pastora Jocely, a sua cruz hoje te pesa? Do dia a dia? A minha pesa, tem Sim. dia que tá mais pesado. Talvez as pessoas não entendam direito, né? Quando você fala assim, a minha cruz, mas você não está em Jesus, você não está livre, servir a Deus, né? Você não é livre. É porque a responsabilidade da vida cristã, ela é muito grande. E se você for levar com seriedade a sua vida cristã, há uma cruz. Há uma cruz. E em alguns momentos, por causa da sua vida cristã, da sua fé, do seu testemunho, você se obriga a sofrer coisas muito difíceis, que talvez alguém diria assim, você não precisa disso. Você não precisa passar por isso. Você não precisa passar por isso. Você pode dar essa volta, você pode fazer isso aqui dessa outra forma, você não precisa esperar todo esse tempo, se sujeitar a essa situação.
Então eu acredito que a cruz, em alguns momentos, elas são muito pesadas. Você saber que você poderia tomar certas decisões, agir de certa forma, isso em tudo. E você não pode agir porque você tem um testemunho. Isso. Você tem um testemunho a pregar. Você tem um nome que você carrega, né? E que qualquer decisão que você toma, qualquer fala sua, compromete. Né? Porque a gente não prega quando a gente está lá no púlpito, né? Bonitinho, aquele ambiente sagrado. A sua vida é uma pregação cotidiana. Todo dia. Né? Então, assim, você prega em casa com seus filhos, você prega no teu trabalho, você prega com a sua vida financeira, como você faz seus negócios. Então, existe sim, e em alguns momentos não é muito fácil. Não é muito fácil. Não. Eu sei que assim, né, durante a minha conversão, algumas vezes, né, eu posso falar, até meus irmãos falavam assim, mas você tá falando desse jeito, você não é crente. É como se eu também não pudesse expressar ou ficar nervosa com alguma situação. Isso, né? Que eu falasse assim, não, até que eu não vou interferir, eu não tenho nada com isso. Não, mas você tem que fazer alguma coisa. Você não é crente. Não é uma acusação. A gente, por exemplo, como líder... Acho que a gente vira santo. A gente como líder, né, como pastor de igreja, você é muito cobrado. Às vezes existe uma situação a nível de igreja, de membresia, que as pessoas querem muito que você tome uma decisão. E você, vamos dizer assim, você sabe que você não pode tomar aquela decisão naquela hora. Porque não é só você pegar uma situação, uma pessoa e falar assim, isso é isso, isso é isso, essa situação está resolvida. Só que quem está de fora não consegue compreender isso. Então, às vezes, um pastor, em alguns momentos um líder, a cruz fica muito pesada. Porque não é questão de você resolver o problema, é de você tratar a situação. E muitas vezes você não vai poder falar isso lá na igreja. Né? Lá você vai ter que esperar o tempo, a forma, porque às vezes aquele problema ali que se manifestou, na verdade, ele vem de uma situação muito complexa que aquela pessoa está vivendo. Então, se você só for e chamar a pessoa e resolver aquilo, aparentemente você resolveu o problema, mas você perdeu uma alma. Você perdeu uma alma. Tudo tem consequência, né? Então, né, são essas coisas que você precisa. Diante, por exemplo, do país que a gente vive, das coisas que a gente ouve, de toda a condição política e tudo da nossa nação. Nem tudo você pode falar. Você pode entrar lá no seu Instagram e falar o que você pensa. Mas você é livre. Sim, eu sou livre, mas eu tenho um testemunho a zelar. E outra coisa, dependendo de onde você está espiritualmente falando, a sua fala, ela vai interferir na vida de muita gente. Tem que ter sabedoria. Exatamente. Tudo isso são coisas que vão pesando na sua caminhada. Né? E, né, se eu fosse falar com os ouvintes, né, para refletir das dificuldades que vocês têm, qual que é a cruz que vocês têm que carregar todo dia? Quão pesada ela tá? Ou ela tá pesada, mas vocês sabem que quem tá com você é Jesus. E é bom refletir sobre isso. Muito. Né? Eu fico vendo, eu tenho uma prima, eu até falei com a senhora, a gente às vezes reclama, a gente murmura muito por problemas que talvez são isso aqui, muito pequenos. Eu tenho uma prima, dia 4 agora, ela teve, eu posso falar porque ela já deu o testemunho dela já, né, nas redes sociais. Agora, ela descobriu que o filho dela, de 1 ano e 5 meses, né, meu priminho, ele tem uma síndrome raríssima, ultra rara, na verdade. Ele é o segundo do país, o segundo do Brasil diagnosticado, relatado com essa síndrome. E existe um tratamento para essa síndrome, porque geralmente as síndromes ultra raras, elas não têm muito estudo. Sim. Porque os laboratórios não têm muito interesse. Porque, né... os custos, etc. Eles têm... E, geralmente, quando tem algum tratamento, algum estudo, ou é um filho de um médico que teve, então começou uma pesquisa, e é o que acontece nessa. É um tratamento em Dallas. Aí, né, hoje ela postou, né, falando, e eu até chorei, porque mexeu muito comigo ver a dor dela, e eu sei que ela tem passado essas 2 semanas...
pedindo oração, porque é o seguinte, ele tem uma síndrome rara, degenerativa, muito triste. Ela tem a rede de apoio, ela tem o dinheiro, porque o custo não é barato. Só que ele precisa estar apto para fazer o tratamento, que tem que ser tipo a síndrome pura, ele não pode ter mais nada. Aí agora a mãe ainda, depois do diagnóstico, tem que sofrer com a agonia de esperar para saber se o filho é apto para fazer o tratamento. Pastor, nada está no nosso controle. Nada. E aí eu assim, por quê? Aí eu posso perguntar assim, mas por quê isso acontece, né? Com crianças, com uma pessoa que é boa, né? Aos nossos olhos. Sim, sim. É um conceito, né? É um que a gente conceito, tem, e muitas vezes as pessoas que não entendem a Bíblia perguntam por quê? Se Deus existe, se Deus é bom. Por causa desse conceito, que uma vez que você é uma pessoa boa, não faz mal a ninguém, então Deus, ele vai te livrar de tudo. Ou se ele não livrar, ele pelo menos vai aliviar, né? E não é assim. Não é assim. A gente conhece, você está dando um testemunho aqui, a gente conhece histórias e histórias de pessoas que passam por situações, principalmente acho que a área da saúde é um negócio que pega muito a gente, né? Filhos, então, misericórdia, né? E você não tem explicação. Não tem explicação. E acho que esse momento é um momento que a cruz está extremamente pesada, né? E aí você vai ter que refletir sobre aonde está a sua esperança. Onde está a minha esperança? Onde está a sua esperança? Porque a cruz também é esperança. Se ele não tivesse morrido, nós não estaríamos aqui agora. Nós não estaríamos aqui agora. A esperança da vida eterna nós não teríamos. Então, ao mesmo tempo que ela fala de renúncia, de sofrimento, de dor, ela aponta para aquilo que nós cremos, né? Naquele que pode, porque nós não temos o controle, mas ele tem. Ele tem. Ele tem. Nós não sabemos se ele vai curar através de um milagre, se ele vai curar através de um tratamento da medicina, que ele também cura sim. O fato é que... Se o Tomás é apto ou não para receber o tratamento. Isso, exatamente. O fato é que ele está no controle disso e a gente não vê. Né? É só mesmo o exercício da sua fé. Eu estou crendo naquilo que eu não estou vendo. E pastor, ontem nós tivemos uma pregação aqui com o pastor Paulo Correia, ele lá de Patinga, e a senhora tocou na palavra esperança. E ele falou que nós crentes, nós somos escravos da esperança. A senhora concorda? Ele usou essa expressão e isso ficou marcado em toda a pregação, essa expressão. Nós somos escravos da esperança em Cristo. Tem um texto, né? Acho que é de Oséias, parece. Oséias, ele pregou em Oséias. E ele fala, né? Prisioneiros da esperança. Eu até acho esse texto assim muito, muito tremendo, né? Oséias não é fácil. Porque, nossa, como é que você é prisioneiro de uma coisa que, né, parece que não prende ninguém? Parece que a esperança, ela te dá liberdade. Mas, na verdade, você fica cativo disso, dessa confiança. Porque é a confiança que gera a esperança no seu coração, né? Numa situação como essa, se você não tiver esperança, você não ora. Você não ora? Você entra em desespero, porque, como você citou, tem a condição, tem o recurso, mas tem um detalhe aí no meio de tudo isso, né, dificultando a situação. Se você não tiver esperança naquilo que você crê, de fato, você fica louco. Fica louco, porque agora você só pode esperar mesmo. Não tem mais o que fazer. É só Deus. E eu acho que esperar é uma coisa tão, tão difícil. Eu falo com você, é muito difícil. Muito difícil, porque quando você precisa esperar, está dizendo para você assim, você não pode fazer nada, você não tem nenhum poder, você é totalmente dependente. Tudo que a gente não gosta. Não está nas suas mãos. Não está nas suas mãos, né? Quem é que gosta disso? Nós amamos um controle. Ah, claro. Claro, eu falo com o senhor. Nós amamos um controle. Nossa, com certeza. E é em tudo. Começa assim, você acorda de manhã e pensa o seu dia. Como é maravilhoso você saber que você vai fazer isso, fazer aquilo, você vai em tal lugar, você vai voltar, você vai comprar, você vai vender, não sei o quê. Porque você pode fazer. Agora você levanta e você não pode fazer nada, porque você depende de alguém. Você depende de alguém. Nós já falamos sobre abrir mão de algo que desejamos para fazer a vontade de Deus, né? A senhora falou muito disso, da obediência, né? Nem sempre nós queremos obedecer. Nem sempre.
às vezes, né, quando a gente já começa a obedecer só por respeito, por amor que você tem àquela pessoa, já é um passo, né? Então, você começa a obedecer a Deus, mesmo você não querendo, por amor e pelo temor que você sente do Senhor. E outro exemplo prático, né, de carregar a cruz, uma cruz que pesa. E muita gente fala desse tema, só que eu acho que é um problema muito grande para todos nós até hoje, que é o perdão. Às vezes estou carregando uma cruz muito pesada, porque eu não consigo liberar um perdão. Eu acho que na vida cristã, algumas coisas são assim, muito pontuais e elas definem sua caminhada. E o perdão é uma questão assim, ela define quem você é, para onde você está indo, ela define praticamente sua vida por completo. Pessoas que não perdoam são extremamente amargas, pessoas extremamente feridas, com uma capacidade ser assustadora de causar mágoas, porque ele não lida bem com aquilo que carrega e naturalmente aquilo se derrama sobre alguém. E perdoar não é muito fácil, né? Porque perdoar não é assim, você me feriu, eu fiquei triste, e aí você vem, você me perdoa, eu te perdoo. Não é isso. Não é da boca para fora. Não. O perdão ele tem que ser trabalhado. Você precisa entender por que você perdoa. Eu não te perdoo porque você merece. Isso é um ponto. Gente, é muito crucial. É porque eu não mereço. Eu mereci o perdão de Deus. Não é? Mas normalmente a gente quer perdoar quem merece. Quem merece. E ninguém merece. Então a gente fala assim, não vou perdoar fulano, não merece. Já me fez isso tantas vezes, eu agora vou deixar pra lá e tal. Então, primeiro é um entendimento da palavra, da orientação bíblica. Eu fui perdoada. E eu não merecia. E ele me perdoou. E não foi uma dívida pequena. Então agora eu preciso exercer isso, mas eu penso que a gente precisa aprender sobre isso. Nós falamos muito pouco sobre isso, nós precisamos aprender. Para você estar sempre se monitorando, e essa situação aconteceu, não posso deixar isso subir ao meu coração. Que se subir... Porque depois que está lá, é muito mais difícil. Só que a gente vive num contexto que a gente guarda muita coisa, a gente carrega muita coisa, né? Coisas às vezes sem importância. E aquilo, somado a outras coisas ao longo da sua vida, vai te endurecendo e você vai ficando cada vez com vai te ferindo. Menos facilidade, né, de perdoar. Então, eu acredito sim, o perdão é uma necessidade, é necessário, é bíblico e pronto, não tem discussão. Não tem. É porque a gente tem mania de falar que o único perdão que não tem pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas a oração que Jesus nos ensinou diz, se você não perdoar, o seu Pai que está no céu também não vai te perdoar. E outra coisa, você lembra aquele texto que Jesus conta sobre alguém que tinha uma grande dívida e foi lá, chorou, eu não posso pagar, tenha misericórdia, foi perdoado. Ele saiu dali, encontrou alguém que devia muito menos. Muito menos, muito menos. E ele já espancou, e cadê meu dinheiro e tal. Então é exatamente isso. O perdão de Deus para nós é sem explicação. Mas quando chega a minha vez de exercer o perdão com alguém que está próximo, eu não consigo, porque eu quero achar méritos para aquela pessoa. Então eu acredito que o perdão é uma coisa que a gente tem que trabalhar dentro da gente. E depois... Quando eu falo que eu te perdoei, não é tão simples, porque as suas emoções continuam lá. Você continua sendo a Carol, eu continuo sendo a Jocely. Em algum momento isso vai me assaltar de novo. Quando eu te ver, quando eu te ouvir, quando você, sei lá, cometer algum outro erro, qualquer coisa do tipo. E aí? Como é que você... viu, eu perdoei, mas não adianta. Não, perdoou. Só que isso na prática... Isso na prática é diferente. Eu falo, talvez a gente tem que falar até ficar fácil. Né? Exatamente. Por isso que tem que ser um aprendizado. Sabe quando você aprende a fazer uma determinada coisa? Que no início é muito difícil, você não entende o manuseio daquilo, você não entende. Mas depois que você faz, que você aprendeu, você não tem mais segredo? Eu acho que muito perdão a gente pode evitar se a gente ficar menos ofendido. Isto. Levar menos coisa pro coração. Porque tem hora que você tá recebendo uma ofensa que você nem precisa, porque não tem que te atingir.
Um caso bobo, né? A minha filha, quando pequenininha, os menininhos da escola ficavam assim com elas, com as amiguinhas. Vocês estão banguela, vocês estão banguela. E elas choravam, contavam pra mãe que estão me implicando. Falei, Sofia, você não reclamou? Mãe, eu não vou reclamar, eu não estou banguela mesmo. Então, quer dizer... Tão simples, né? É tão simples, eu estou, não tenho que achar... eu falei, até simples, eu não tenho que ficar ofendido por uma coisa que é verdade. Nem por uma coisa que é mentira. É isso que eu tô te falando, que a gente leva muita coisa assim, né? Porque assim, a gente parece ter um senso de perfeição. Então, se alguém falar, se alguém apontar alguma coisa, ou se alguém não concordar, aí a gente já se sente... Falta um pouco uma afirmação no que a gente crê. Eu sei quem eu sou. Sei quem eu sou, eu sei o que eu sou, né? Isso, então eu não preciso, né? Se você falar para um homem milionário, você é um pobre, vai mudar quem ele é? Então, eu sei. Mentira, não tem uma mentira. Então, muitas vezes a gente se ofende por coisas simples assim. Se você falar com uma pessoa, você é careca, e ela for careca, é uma verdade. Se ela não for uma mentira, é óbvio. Pronto. Né? Claro que existem situações mais complexas. Ser careca, lógico que não é. A gente está se... Sim, eu dou um exemplo. Tem coisas muito complexas, existem ofensas muito sérias, traições muito sérias, mas às vezes a gente não deixa a gente deixa de perdoar, não é porque a coisa foi muito grave, é porque a gente vai acumulando coisas no nosso coração, e aí quando aquilo vem uma gotinha que transbordou e eu não dou conta mais. Mas eu falo, aquilo que é menos grave, a gente já pode ir e se torna uma cruz, né? Se torna uma cruz pesada. Uma cruz. E eu sei que tem muita depressão, tem muito câncer aí, é falta de perdão. Sim, com certeza. Muita doença mesmo. Muita doença física, emocional, física. Né, a gente já falou, manter a fé em meio a crise e sofrimentos é difícil, né, pastora? Porque a gente fala muito de coisas, de teoria, né? Teoria. Eu creio muito, eu tenho muita fé. Você vai encontrar pessoas que não conhecem nada sobre Jesus, sobre a palavra, e dizem, não, eu tenho muita fé. Você não sabe o quanto de fé você tem. Até que você precise usar a sua fé. Até que ela precisa ser testada. Exatamente. Então, como é que eu sei? Eu vou lá e eu tenho um diagnóstico de uma doença gravíssima. Agora eu vou saber se eu tenho fé. Eu estou enfrentando uma grande dificuldade. Agora eu vou saber se eu tenho fé. Como que eu vou lidar com isso, né? Se eu vou entrar em desespero. Eu acho que chorar, lamentar o dia é normal. Como é que você perde uma pessoa que você ama? Você está vivendo luto, você não vai chorar. Você não vai sofrer. Às vezes a gente vai questionar também. Sim, mas aquilo não vai se tornar um motivo de você ter dúvidas acerca da sua salvação, do Deus que você serve, né? Exatamente, contra a vontade de Deus. Então, a fé é algo assim, que ela vai me mover. E ela, em alguns dias, eu tenho uma amiga que ela dizia assim, tem dias que você tem uma fé para mover, não é uma montanha, é todas as montanhas. Em outros dias você vai procurar fé nas suas impressões digitais, você não vai achar. Porque diante de certas situações, eu acho que você até precisa disso, para você depender do Senhor. Porque se você for sempre o expert em tudo, você é um crente que não depende de Deus. Por que você precisa de Deus? Você não precisa, porque você ora mais do que todo mundo, crê mais do que todo mundo. Exatamente. Então, acho que esse dia que você pensa, como é que eu vou fazer? É o dia que você vai para os pés do Senhor de verdade, né? Tem dia que você só chora, né? Você não sai uma palavra. Exatamente. Mas você já percebeu que depois que você sai dali, tem um gozo na sua alma, tem uma paz no seu coração, né? Mas tem vezes que eu falo assim, o senhor tá aí, o senhor tá me ouvindo, o senhor tá me vendo aqui. Eu me pego às vezes falando isso. Eu acho que todos nós, isso é normal. A gente não pode fazer disso uma rotina. Isso. E aí você nunca crê, você nunca estabelece um padrão, não seria um padrão, um alicerce. Você está sempre assim, em altos e baixos. Mas esse momento eu não estou entendendo, né? E algumas coisas a gente não vai entender mesmo, ele não vai explicar. Mas depois a paz é o juiz, né? Ela vai acalmando o seu coração, vai te dando equilíbrio. Muitas vezes ainda está no meio de um turbilhão, mas o coração tem paz. Tem paz. E eu sei que muitas coisas a gente não vai entender nunca aqui, né? O Senhor não vai explicar. Igual muitas coisas, né? O que é que nós conhecemos de Deus? Só aquilo que Ele nos quis revelar. Exatamente. Mais nada, né? Então, tudo que a gente supor de Deus
nós não podemos. Ele se revelou, tá aqui. Tá aqui. E quando a gente fala de Jesus no Getsemane, Lucas 22, pastora, qual que é a importância de nessa hora? A gente já falou um pouquinho de orar, buscar a Deus. O Getsemane. Quando a gente pensa, né, nesse momento de Jesus, essa oração que, não sei, né? A gente não sabe o que ele orou lá, né? E quando Jesus fala, né? Se fosse possível. Só isso que a gente sabe, passa de mescais. Você vê que ali, o Jesus humano, o Jesus homem, ele estava totalmente dilacerado. Sim. Né? Ele sabia que aquele era o propósito de Deus. Ele sabia que tinha vindo para isso. Ele tinha que cumprir. Ele não estava fugindo. Não havia uma covardia em Jesus, mas ele estava demonstrando a humanidade dele, se fosse possível, né? Sim, ele estava com medo. Com medo, porque não era fácil. Ele transpirou sangue ali. Né? Não era fácil. Eu penso que há uma dificuldade muito grande em nós de reconhecer nossa humanidade, sabe? Eu sou a pastora Jocely, eu tenho um ministério, eu prego, aí Deus me usa e etc e tal. Mas eu sou gente, humana, limitada, e tenho aflições, angústias, medos, inseguranças, sou assombrada às vezes por situações, e agora o que eu vou fazer? Mas eu continuo servindo ao Senhor. Mas o Getsemane está aqui, e assim... Essas dores de Jesus, elas mostram a humanidade de Jesus. Não está mostrando a divindade de Jesus. A humanidade de Jesus. Então eu creio que a gente precisa ter esse entendimento da nossa humanidade. Você pode ter, né, os 9 dons, você pode falar todas as línguas, você pode conhecer toda a Bíblia, você pode ser doutor em divindade, você é um ser humano. Vai pesar. Vai pesar, você vai ter dias difíceis, né? Dias de aflições, de angústias, dores intensas. Imagina, você falou da sua prima, né? Nós perdemos, eu tenho um sobrinho do meu marido, perdeu uma filhinha com 8 anos também, com um problema grave. Fez tudo que pôde, investiu o financeiro, o emocional, todo o tempo, tudo que eles podiam, e por fim a menina não resistiu, viveu 8 anos. E quando a gente estava lá vendo a menina no dia, né, da morte mesmo, a sua cabeça, ela ferve, né? Seus pensamentos. Ainda mais uma criança. Uma criança. Por que sofreu tanto? Não fazia mal a ninguém, pelo contrário. A presença dela em qualquer ambiente aliviava, alegrava o ambiente. Não tem explicação. E você vai dizer que você não vai sofrer? Agora esses pais são cristãos. Não, eles não podem sofrer, eles não podem ter nenhuma angústia. Não, gente, a humanidade. Agora, o que eu acredito é que você não precisa parar a sua vida ali. Você pode dar um novo significado com a graça do Senhor, com a presença do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo e continuar. Esse talvez seja o ponto que eu considero muito importante. A hora que for difícil, é difícil. Não vai ter jeito de você pintar de rosa o que está cinza. Você vai ter que passar. Depois, você vai dar um outro significado. Aí é onde você falou bem no início, o deserto se torna um testemunho. O deserto se torna um testemunho. E a cruz, né? A gente vê a cruz só como sinônimo de sofrimento. Mas ela também... Ela é a nossa esperança, né? Ela Sim. é o caminho para a nossa eternidade. Exatamente. Por que o mundo está assim? Por que criança passa por isso? Eu já questionei muito ao Senhor isso. E o entendimento estava tão óbvio, assim. Mas isso precisou ele cravar no meu coração, falar assim: Gênesis 3. O mundo está em desordem desde a queda. Desde a queda. É o pecado. É a consequência do pecado. É a consequência do pecado. Está em desordem. Sim. E se não fosse a cruz, aquilo que a senhora falou, você não estaria aqui, eu não estaria aqui. Exatamente. Mas a cruz, então, ela também é a nossa esperança. Ela é a vida eterna. Você precisa passar pela cruz, né? Para a salvação, para a vida eterna,
para conhecer o que você conhece do Senhor, para viver uma vida como a gente vive, né? Uma vida pautada pela alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor era uma coisa assim espetacular. Maravilhosa. Porque você pode estar no caos, mas a alegria do Senhor está te sustentando. Não tem nada a ver com a circunstância. Você toma atitudes que você fala assim, não seria eu, se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor. Então, tem que passar pela cruz para poder experimentar tudo isso. Só o processo de salvação é que nos tira desse lugar que as outras pessoas também estão, porém sem nenhuma esperança, e leva as pessoas para esse outro lugar de passar por tudo isso, mas com os olhos colocados em outra perspectiva. Em outra perspectiva. Eu não sei se a senhora pode falar, mas teve em algum momento que a cruz foi pesada demais? Como Deus te sustentou? Eu sei que teve. Sim, mas... sempre tem, né? Sempre tem. Ao longo da vida, você enfrenta muitos desafios. Em alguns momentos, a morte do meu pai, né? Para mim foi um momento muito difícil. Eu passei por um processo de enfermidade alguns anos atrás. Também foi um momento muito difícil. Ao ponto da senhora achar que falar assim, pastor, acho que não vou aguentar, não vou suportar o peso. Sobre a morte do meu pai, por exemplo, Deus falou ao meu coração por uma pessoa dizendo assim, que ele estava me dando a oportunidade de fazer uma entrega, porque eu tinha algo no meu coração assim, meu pai não vai morrer, o Senhor vai curar, vai restaurar, meu pai vai viver muitos anos. Eu carregava isso, meio que eu não aceitava a morte do meu pai. Então, quando meu pai estava muito mal, já no hospital, alguém foi usado pelo Senhor e disse, olha, Deus mandou eu te falar que você precisa fazer uma entrega, porque essa pessoa que me falou isso não conhecia a minha história. Aquela pessoa cumpriu o tempo dele e o Senhor está chamando. E você estava segurando. Por esse meio, que era a enfermidade. Claro que Deus não dependia disso, sim, né? Mas claro, assim, eu entendo que Deus estava falando para mim, olha, eu te amo para dizer isso para você. Mas eu quero que você faça isso. Eu precisava fazer entrega porque eu não podia ficar com aquele questionamento. E isso foi muito difícil. Isso que eu ia falar, se Deus não permitisse que você fizesse, levasse sem, não sabe, a consequência ele saberia. Mas ia ser... E aí, um dia, eu ajoelhei e orei. Eu estava, inclusive, grávida do meu segundo filho, já quase no nono mês. E foi, assim, acho que a oração mais difícil da minha vida. Porque eu falei para ele que eu não queria, que eu não gostava daquilo, mas que eu estava obedecendo. E que eu entregava o meu pai. Eu fiz isso na quinta-feira, na sexta-feira, meio-dia, meu pai faleceu. Então, foi um momento, assim, não foi um espaço longo de tempo, mas naquele momento, aqueles dias ali foram muito difíceis, né? E eu acho que depois o próprio ministério. O ministério. É porque eu falo que, né, os pastores, vocês pastores, têm uma responsabilidade muito grande, porque vocês estão cuidando do rebanho. E nem todo dia, Carol, que você vai para a igreja. Você tá bem. Acho que se a gente fizesse uma radiografia do emocional, se fosse possível fazer um exame minucioso das emoções de um pastor por 30 dias, alguns dias você diria assim, eu não vou no culto hoje não, porque o pastor não tem a menor condição de conduzir aquele culto, de pregar a palavra. E aí você vai sabendo que você não tem, mas você vai por causa da responsabilidade. Então, em alguns momentos, a cruz é muito pesada. É você liderar pessoas que não concordam, não só porque eles não concordam, mas porque às vezes o que eles não concordam não tem nada a ver com a verdade, são apenas caprichos. E isso tudo vai se acumulando, né? Lidar com os desafios, porque na verdade a pregação do evangelho ali, ela tem seus percalços, mas o difícil mesmo é você lidar com toda a demanda do ministério. Então, em alguns momentos você questiona, será que o Senhor me chamou mesmo? Será que é isso mesmo, né? Eu poderia, como diz o hino, eu poderia estar em qualquer outro lugar. João Batista teve dúvidas, né? João Batista. Exatamente.
que acho que Deus nos mostrou ali, né? O Senhor mostrou que ele teve a dúvida. Aí depois Jesus fala assim, olha, mas não teve profeta maior do que João Batista, porque o Senhor, ele vai nos reconhecer pelo que a gente não pelo deslize ou a fraqueza que a gente teve. Aí de novo a gente fala da humanidade. Da humanidade. Ele entrou no barro, né? É o Paulo orando por 3 vezes pela mesma causa. Tira de mim esse espinho, tira de mim esse espinho. Era uma cruz pesada. Era algo que, de alguma forma que a gente não sabe explicar, humilhava Paulo horrivelmente. E Jesus falou, minha graça. Só minha graça. Então o peso da cruz de um obreiro, né? Quanta coisa a gente poderia falar, mas sem entrar em detalhes, eu acho que são essas coisas que você vai enfrentando. Momentos de questionamento, de confrontos horríveis, né? E a própria guerra espiritual. Nossa, essa é pesada. E para encerrar, nosso tempo se findou. Pastor, eu quero que a senhora fale, né? Encerre assim, o que eu preciso deixar para trás para seguir a Cristo mais de perto, encerrar com isso. E lembrando que o peso da cruz não é eterno, e sim a glória que nos espera. Que a senhora pudesse encerrar falando disso. Então, eu quero dizer o seguinte, como já a Carol citou, a Bíblia fala que não dá para comparar o que está reservado com aquilo que a gente vive aqui. Isso já é como um alimento para a gente. Então, a cruz não é eterna, a dor não é eterna, o sofrimento não é eterno, angústias, nada disso. Nós temos uma esperança naquele que fez uma promessa e ele é fiel para cumprir a promessa. E a questão da cruz é o seguinte, ela é do seu tamanho. A sua cruz é do seu tamanho. A minha cruz não serve para você, a sua cruz não serve para mim. Certamente eu não vou dar conta de carregar a sua e o inverso, você não vai dar conta de carregar a minha. Mas o Senhor, Ele nos prepara através desses processos todos que a gente passa nessa vida. Então, o que nós podemos resumir dessa conversa aqui é o seguinte, são necessárias todas essas situações para formar em nós o caráter de Cristo, ficarmos cada vez mais parecidos com Jesus, que a nossa vida em tudo glorifique o nome do Senhor, porque nós não crescemos e não produzimos em bonança o que produzimos em dias de angústias e tribulações, né? Então, nós não seremos esmagados, nós não vamos morrer, nós não vamos perecer, não seremos desamparados, é a promessa do Senhor, porque estamos em um processo e a cruz está muito pesada. Pelo contrário, nós poderemos ser, se eu posso usar essa palavra, aprovados pelo Senhor, e aí, queridos, cada vez que você é aprovado, a segunda fase é mais difícil. A próxima fase é mais difícil, porque você foi aprovado. Então, essa questão da cruz é uma questão da vida do cristão. Enquanto você for cristão, viver nesse mundo, poderá ter algum tempo de mais refrigério e outros tempos de mais intensidade de aflições. Mas é a nossa caminhada. Agora, não termina aqui. A Bíblia não termina com uma palavra de derrota. Então não haverá mais dor, não haverá mais choro, sofrimento, enfermidades, tudo isso. Por quê? Porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Então a cruz é o passaporte. É o passaporte. É o passaporte, né? Alguém disse uma historinha, né? Que uma pessoa estava caminhando com outro e olhou a cruz do amigo e a cruz do amigo era infinitamente menor. Ele falou, mas não é justo. Como é que ele pode ter uma cruz tão menor do que a minha? E aí ele foi lá e cortou a dele. Ele falou, não é justo, Deus não está sendo justo. E eles foram, é uma parábola, né? Foram caminhando e chegaram num lugar onde eles já iam entrar na vida eterna. E ali havia um rio, um abismo para atravessar. E cada um tinha o seu lugar certo. E a ponte era a cruz. A ponte era a cruz, a dele não dava. Aí o amigo chegou e o lugar que ele tinha era daquele tamanho, mas o lugar dele era bem grande, porque era daquele tamanho da cruz. E ele não pôde atravessar. Então, não desista da sua cruz. Ela é o passaporte. E nós, né, como bons assembleanos, cantamos que um dia nós vamos trocar
essa cruz por uma coroa. E que isso seja a convicção que norteia a nossa vida e nos faz permanecer fiéis até o fim. Né? Nós assembleias dizemos que a gente ama, sim, né? Eu amo a mensagem da cruz. E até morrer eu a vou proclamar. Obrigada, pastora. Imagina, um prazer estar aqui. É todo nosso. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Você também. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês e até a próxima edição.